Olá, sejam bem-vindos. Já vamos começar essa live de hoje de aprendizado, de despertar de consciência. Quem tá aí, vamos entrando e já compartilha, convida aquelas pessoas que merecem ter algumas respostas, que irá ajudar muito para tirar dúvidas que elas carregam há tanto tempo, não é verdade? Quem vocês conhecem aí que tá cheio de dúvidas na vida? E antes de começar, eu quero me apresentar rapidamente, porque muitos aqui talvez não me conhecem ainda. Meu nome é Isabel Meira, sou mentora sistêmica, psicanalista e há mais de 15 anos trabalho ajudando pessoas a se compreenderem, né, a se conhecerem, a entenderem os padrões emocionais, familiares, comportamentais, que muitas vezes estão por trás dos conflitos nos relacionamentos, na ansiedade, na procrastinação, na falta de prosperidade, daquela sensação de estar vivendo uma vida muito abaixo do seu potencial, de quem você realmente é. E se você gosta de conteúdo sobre equilíbrio emocional, comportamento humano, consciência, neurociência, desenvolvimento humano, psicanálise, constelação sistêmica, se inscreve aqui no meu canal, já ativa o sininho para receber esses vídeos incríveis que eu coloco todos os dias. Assim o YouTube pode te avisar sempre que publicar novos vídeos que possam ajudar na sua jornada de crescimento e de transformação. Quero te pedir uma coisinha só. Fica comigo até o final desta live de hoje, porque além de compartilhar as 11 consequências de não fazer as pazes, né, com o seu passado, eu vou deixar um exercício simples, porém muito profundo, que vai te ajudar muito. Um exercício que pode ajudar você a descobrir qual a sua história, a sua dor, qual a situação ou qual pessoa ainda está consumindo parte da sua energia sem que você perceba. Deixa eu ver. Vamos lá. Você já teve a sensação de estar procurando respostas para a sua vida, mas mesmo assim continua andando em círculos? Conhece pessoas assim? Já sentiu que se esforça, trabalha, estuda, busca conhecimento, faz curso, faz treinamento, procura soluções, mas parece que alguma coisa continua te impedindo de avançar? Muitas pessoas acreditam que o problema está no relacionamento, no qualquer tipo de relacionamento que ela convive. Outras acreditam que o problema é no dinheiro, pela falta. Outras acreditam que está na falta de oportunidades. Outras acreditam que não tem sorte. Mas muitas vezes a resposta não está onde elas estão procurando. É isso que eu quero falar hoje na live para vocês, porque existe uma diferença enorme entre viver o presente e continuar emocionalmente presa ao passado. E quando eu falo de passado, eu não estou falando apenas de acontecimentos. Eu estou falando das mágoas que você ainda carrega, dos julgamentos que você ainda faz. Vocês julgam, não julgam? Fala aqui para mim. Do peso que você ainda não soltou, que você ainda carrega, dos arrependimentos, das dores, das histórias que continuam ocupando espaço aí, ó, dentro de você. E enquanto uma parte sua de energia continua tentando mudar aquilo que já aconteceu, outra parte deixa de construir aquilo que ainda pode acontecer. E a primeira consciência, acho que não só consciência, mas consequência, é daquilo que você faz todos os dias. Então vamos para a consequência número 1. Você vive cansado de uma forma que o descanso não resolve. Eu não estou falando de apenas cansaço físico, tá? Eu estou falando daquele peso emocional que faz a vida parecer mais difícil do que ela realmente é. Você acorda cansado, cansada, passa o dia cansado, vai dormir cansada, a mente, ó, ela não desliga, ela não para, seus pensamentos acelerados. E muitas vezes você nem entende o motivo. Você já percebeu que algumas pessoas, elas parecem estar sempre carregando o mundo nas costas? Elas trabalham, cuidam da família, resolvem problemas, ajuda todo mundo, sabe? A Salvador aí, o Salvador? Pois é. Mas existe um esgotamento que não melhora com férias. Tem gente que viaja, volta mais cansado por causa daqui, ó.
Não melhora com o final de semana livre, não melhora com o feriado, porque o corpo está cansado, a mente está cansada, mas a sua alma também está. Talvez seja uma mágoa que nunca foi resolvida, talvez seja uma culpa que nunca foi liberada, talvez seja um relacionamento que terminou, ó, há anos, mas continua ocupando espaço aí dentro de você. Talvez seja uma injustiça que você ainda está tentando corrigir dentro da sua cabeça. E quanto mais energia você usa para carregar isso, menos energia sobra para você viver a sua própria vida, né? Então eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu cansado mesmo sem entender exatamente por que está cansada ou cansado? Pensa nisso. Vamos para a consequência número 2. Você muda a pessoa, mas a dor continua sendo a mesma. Você sabe de que eu estou falando, né? Essa é uma das consequências mais comuns quando não fazemos as pazes com o passado. Muda o relacionamento, muda o parceiro ou a parceira, muda de cidade, tem gente que muda de país, muda a fase da vida, mas a sensação continua sendo a mesma. Você conhece alguém que sempre atrai pessoas indisponíveis emocionalmente? Ou alguém que sempre acaba se sentindo rejeitado ou rejeitada? Ou alguém que vive relacionamentos diferentes, mas sente exatamente a mesma dor? Muitas vezes a pessoa acredita que está vivendo problemas diferentes, mas não está. Quando ela olha com mais profundidade, né, pro relacionamento, ela percebe que está vivendo a mesma ferida com personagens diferentes. E enquanto essa dor, ela não é compreendida, né, ela continua procurando novas formas de aparecer. E eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Tudo aquilo que é excluído da nossa vida volta com força até ser visto. Porque essa é uma das situações que mais encontro nos atendimentos. Muitas pessoas me procuram dizendo: Bel, eu não consigo encontrar ninguém. Eu tenho preguiça, às vezes, de relacionamento. Bel, todos os meus relacionamentos terminam da mesma forma. Eu só atraio gente assim, eu tenho dedo podre. Existem aquelas pessoas que estão em relacionamento hoje, mas que continuam vivendo os mesmos conflitos, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas discussões, os mesmos problemas financeiros ou os mesmos problemas de falta de diálogo, que mais? Vai colocando aí os problemas de relacionamento. E muitas vezes acredito que o problema está apenas na pessoa que está ao lado dela. Mas nem sempre está. Existem muitos casos, né, de que tem uma ligação emocional com relacionamentos anteriores que nunca foi encerrado. As pessoas acham que acabou o relacionamento, mas não acabou. A emoção não saiu, a mágoa não saiu, a comparação não saiu, ela ainda compara com os outros, com os anteriores e ainda tem medo que o futuro se repita e acaba repetindo. A dor continua lá. E enquanto uma parte da energia continua presa ao passado, fica muito difícil construir algo saudável no presente. É por isso que tantas pessoas não conseguem viver um novo relacionamento. E também é por isso que tantas pessoas continuam tendo problemas dentro do relacionamento atual. Porque muitas vezes não é a relação de hoje que está sendo vivida, é a dor de ontem que continua sendo projetada na atual pessoa. Por isso eu desenvolvi o divórcio energético sistêmico, um processo que ajuda a pessoa a se libertar emocionalmente de relacionamentos que já terminaram, mas que continuam ocupando espaço dentro daquela pessoa. E se você sente que isso faz sentido para você, para sua vida, eu vou deixar o link aqui, ó, no descritivo, né, da descrição deste vídeo e desta live de hoje. E ele foi criado e desenvolvido para que você possa fazer esse processo sozinho, sozinha.
Algumas pessoas podem pensar, por que é tão barato? Já que pode mudar a vida da pessoa quanto ao relacionamento amoroso. Eu falo que todo mundo merece ser feliz nos relacionamentos e esse é o meu propósito, ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Por isso, o valor simbólico desse curso, desse processo, porque às vezes o que está faltando não é encontrar alguém, é se libertar daquilo que ainda está impedindo você de viver plenamente aquilo que deseja construir. E a consequência número 3? Olha, essa eu acho que é para você, hein? Você se esforça muito, mas continua no mesmo lugar. Talvez seja uma das dores mais silenciosas que existe, porque ninguém vê o quanto você tenta, ninguém vê quantas vezes você recomeçou, o quanto você tentou, quantas vezes você estudou, ficou sem dormir, quantas vezes você acreditou que agora seria diferente, agora vai, agora eu tenho certeza. Mas existe uma sensação de estar correndo e não chegar a lugar nenhum. Você trabalha, você se dedica, faz cursos, você busca conhecimento, faz terapia, você tenta melhorar, mas parece que a vida continua travada. E muitas vezes isso acontece porque parte da energia que deveria estar construindo o futuro, ela continua presa, tentando resolver o passado. Entende? É como, deixa eu ver, dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Você até consegue andar, mas não consegue avançar com segurança. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que corre, corre, corre e mesmo assim não sai do lugar? Conhece pessoas assim? Vamos para a consequência número 4. Você perde oportunidades por medo. E muitas pessoas acreditam que isso acontece por falta de capacidade, mas na maioria das vezes não é. Não é falta de preparo, é medo. É medo de errar, é medo de fracassar, medo de ser criticado ou criticada, medo de julgamento, medo de decepcionar alguém, medo de ser rejeitado, rejeitada, de ser excluído, excluída, abandonado. E às vezes até medo de dar certo, porque quantas pessoas você conhece que tem talento, que tem conhecimento, né? Que tem capacidade, mas que continuam adiando aquilo que poderia transformar a própria vida. Às vezes ela quer gravar um vídeo, mas não grava. Elas querem abrir um negócio, mas não abrem, não tem coragem. Querem mudar de carreira, mas não mudam. O que mais? Querem cobrar um valor justo pelo trabalho, mas não cobram, não conseguem cobrar. E muitas vezes isso acontece porque existe uma história antiga, né, por trás dessa pessoa dizendo: não se exponha, não chama atenção, não corra riscos. Não seja o maior que os outros. Você não é capaz disso. Isso não é para você. Não decepcione ninguém. E aí, sem perceber, a pessoa ela continua obedecendo uma programação emocional que ela construiu ali, ó, durante a vida toda. Isso começou, ó, na infância dela. Quantas oportunidades você já perdeu por medo do julgamento? Pensa nisso. Consequência número 5. Você tem dificuldade para prosperar. Eu sei que esse assunto mexe com muita gente, a dificuldade de prosperar. Porque existem pessoas que trabalham muito, muito mesmo. Mas parece que o dinheiro nunca permanece. O dinheiro vem, vai embora, o dinheiro não fica. Sempre surge um problema, parece que é uma necessidade de gastar o quanto antes aquilo que recebe. Ela cria dívida, ela vive de emergência, uma situação inesperada acaba acontecendo e muitas vezes a pessoa acredita que o problema está apenas na profissão, ou na economia, ou na sorte, e ela vai se justificando. Mas algumas vezes existe algo muito profundo por trás disso. Existe uma culpa invisível, uma lealdade invisível,
Existe uma sensação inconsciente de que prosperar significa abandonar alguém. Medo de ser maior que o pai e que a mãe, ou lealdades ocultas com a sua ancestralidade, ou deixar alguém para trás. E aí, sem perceber, a pessoa cria limites para o próprio crescimento, ela barra o sucesso dela. Não porque ela não merece, tá? Mas porque emocionalmente ainda não encontrou permissão para ela prosperar. Talvez nunca tenha pensado nisso, muitos de vocês aqui. Mas quantas vezes você já ouviu alguém dizer: dinheiro não traz felicidade, rico não prospera, quem ganha muito, o dinheiro muda a pessoa, né? De uma forma negativa, eu não preciso de tanto, o que eu ganho aqui já tá bom, paga minhas contas, dinheiro não dá em árvore. Quais são as outras crenças que vocês conhecem? Compartilha aqui comigo. E por trás disso existem muitos conflitos perante a prosperidade, né? E aí o crescimento, ele acaba encontrando resistência, ele não cresce. Será que existe uma culpa invisível impedindo você de crescer? Qual é? Anota aí. Consequência número 6. Vamos pensar na questão de que você não consegue se conectar com o seu propósito. Talvez você já tenha dito, né? Eu não sei qual que é meu propósito. Eu me sinto muito perdida, eu não sei que caminho seguir, mas eu quero compartilhar uma reflexão com você agora. E isso é muito importante. Muitas pessoas não encontram seu propósito porque continuam ocupadas tentando corrigir o passado ou viver um propósito que colocaram para elas. Elas ainda estão tentando receber um reconhecimento que não veio. Ainda estão tentando provar algo para alguém. Quem é esse alguém que você vive? Ainda estão tentando mudar uma história que já terminou. Ainda estão tentando mostrar para alguém que eram boas o suficiente. Talvez seja seu pai, sua mãe, alguma outra pessoa. E enquanto elas fazem isso, elas não conseguem ouvir aquilo que a vida está tentando mostrar. Mostrar para elas, né? Porque o propósito normalmente não aparece quando estamos olhando para trás. O propósito, ele começa a aparecer quando finalmente temos a coragem de olhar para frente. Como encontrar o futuro enquanto ainda se tenta corrigir o passado? Não tem como, né? Pensa nisso também. Consequência número 7. Você procrastina aquilo que pode transformar a sua vida. Esse pode ser o seu maior bloqueio, né? E aqui eu quero quebrar uma crença sua. Nem toda procrastinação é preguiça, sabia? Muitas vezes a procrastinação é proteção. A pessoa, ela quer começar, mas ela não começa. Ela quer mudar, mas não muda. Ela quer agir, mas ela não age. Não consegue. E acredita que falta disciplina, quando na verdade existe medo mesmo, né? Porque agir significa correr o risco de errar. E se eu errar, vem julgamento. Agir significa ser vista, né? E agir significa ouvir opiniões. Agir significa receber críticas. Agir significa sair daquilo que já é conhecido. E para muitas pessoas, isso é extremamente desconfortável. Talvez você esteja assistindo essa live hoje e exista alguma decisão importante que vem adiando há meses ou há anos. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você está adiando hoje? O que você está adiando hoje que poderia mudar a sua vida daqui a um ano? Já pensou nisso? Pensa aí. Consequência número 8. Você sente que nunca é suficiente. Mesmo quando conquista coisas importantes, mesmo quando recebe elogios, mesmo quando as pessoas reconhecem o seu valor, existe uma voz interna dizendo: você ainda não está pronto, ainda não é o suficiente, você precisa fazer mais, você precisa provar mais,
Você precisa aprender mais, você precisa ser melhor. E aí, muitas vezes, essa voz não nasceu hoje, né? Ó, ela nasceu há muitos anos atrás. Você sabe do que eu tô falando, né? Quando você acreditou que precisava merecer amor, merecer atenção, merecer reconhecimento, merecer pertencimento. Talvez você tenha sido aquela criança que tentou agradar todo mundo, ajudou todo mundo para ser visto, para ser vista. Talvez tenha sido a criança que aprendeu a não dar trabalho, que não podia chorar, engole o choro. Talvez tenha sido aquela criança que precisava tirar boas notas para receber aprovação. Talvez tenha sido aquela criança que cresceu acreditando que precisava conquistar o direito de ser amado ou de ser amada. E enquanto essa busca continua, a paz ela nunca vai chegar, né? Porque não existe quantidade de conquistas capaz de preencher uma necessidade emocional que ainda não foi compreendida, ela não foi aceita. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Ó. O que você ainda está tentando provar? Consequência número 9. Você vive em estado de ansiedade. Tem gente que tem muitas crises até de ansiedade, né? Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é apenas excesso de pensamentos. Mas muitas vezes existe algo muito mais profundo por trás da ansiedade. Existe uma tentativa constante de controlar aquilo que não pode mais ser controlado, o excesso de controle. Pessoas controladoras demais. E sabe o que é uma das coisas que não pode ser controlado? Teu passado. Porque o passado já aconteceu, ó, já foi. Mas muitas pessoas continuam tentando reescrevê-lo dentro da própria mente. Continuam imaginando o que poderia ter sido dito, o que poderia ter sido feito, como que ela poderia ter agido, o que deveriam ter escolhido. Continuam revivendo cenas antigas, discussões antigas, mágoas antigas. E aí, sem perceber, elas permanecem em estado de alerta, como se estivessem tentando impedir que a dor ela acontecesse novamente. Isso gera desgaste, isso cansa. É cansaço, é preocupação, é insônia, é medo. É uma sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E eu quero que você reflita sobre uma pergunta. Quanto da sua ansiedade hoje está tentando controlar algo que já passou? O quanto você está sendo controlador ou controladora que está travando sua vida? Consequência número 10. Você continua revivendo a mesma história dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dos seus pensamentos. Talvez essa consequência apareça de forma tão automática que você nem perceba. Você lembra da mesma pessoa, da mesma situação, da mesma injustiça, da mesma decepção, da mesma traição. O que mais? Dá exemplos aí para mim. E cada vez que você lembra, revive a emoção novamente, os sentimentos, traz a dor, traz a vida daquele acontecimento de volta. É como assistir ao mesmo filme todos os dias, mas esperando sempre que o final seja diferente, né? Enquanto isso, a vida continua acontecendo. Novas oportunidades surgem para você, novas pessoas aparecem na sua vida. Mas você não está com as suas lentes internas limpas para perceber isso. Novos caminhos se apresentam, caminhos abertos, mas a atenção continua presa aonde? Em algo que já acabou. E eu não estou dizendo que você deve esquecer, porque não tem, né, como. Eu estou dizendo que talvez seja a hora de parar de morar emocionalmente em um lugar que você já deixou fisicamente, há muito tempo, emocionalmente, mentalmente. Enquanto você continua revivendo a mesma história, quem está vivendo a sua vida? Quem é? Última consequência, número 11. Você deixa de viver o presente. Talvez seja
uma consequência mais dolorosa de todas essas, porque ela rouba aquilo que você nunca mais poderá recuperar. O tempo. O tempo não se recupera. Você já percebeu como algumas pessoas estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes? Estão em uma conversa, mas pensando em algo que aconteceu há anos. Às vezes a pessoa está conversando com você ali, mas a cabeça dela está longe. Estão em um relacionamento, mas ainda presas a uma mágoa antiga. Estão diante de uma oportunidade, mas elas continuam olhando para um fracasso do passado. Estão diante de alguém que as ama, por exemplo, mas elas continuam reagindo a alguém que as machucou. E aí, sem perceber, deixam de viver a única coisa que realmente possuem. É o agora, é o momento presente. Respira, escuta o som da sua respiração. A vida acontece hoje. A vida acontece nesse momento, ela está acontecendo agora. Mas quando o passado continua ocupando espaço demais, o presente ele fica pequeno, ele nem é visto. E agora eu quero cumprir a promessa que eu fiz no início desse vídeo. Vou deixar um presente para você. É um exercício simples, mas muito profundo. Então presta atenção agora, ó. Respira. Se possível, faça este exercício ainda hoje. Pega uma folha de papel ou abra um bloco de notas aí do celular enquanto você assiste aqui a live e responda com sinceridade. Olha no espelho e responda. Qual situação da minha vida ainda desperta emoções intensas enquanto eu lembro delas? Sobre qual pessoa eu ainda sinto necessidade de provar alguma coisa? Qual acontecimento eu ainda não consegui aceitar completamente? Qual história eu continuo contando para mim mesma? O que eu ainda gostaria que tivesse sido diferente? Agora eu quero que você pare por alguns segundos, respira com calma e responda estas perguntas. Se eu parasse de lutar contra isso hoje, para onde toda essa energia poderia ser direcionada? Talvez para o seu relacionamento, talvez para a sua saúde física, mental, emocional, psicológica, né? Talvez para os seus sonhos, talvez para a sua paz, talvez para o seu propósito. E agora vem a pergunta mais importante de todas. Se a sua vida estivesse exatamente como você deseja daqui uns, sei lá, 1 ano, 2, 5 anos, o que você precisaria parar de carregar a partir de hoje, de agora? Não responda rapidamente, pensa com calma. Permita que essa pergunta trabalhe dentro de você, entende? Porque muitas vezes a resposta que transforma uma vida não chega quando estamos procurando. Ela chega quando finalmente estamos dispostos a enxergar. E eu quero encerrar essa live de hoje deixando uma reflexão. Fazer as pazes com o passado não significa concordar com tudo que aconteceu, tá? Não significa que foi justo, não significa esquecer, não significa aprovar, né, aquilo que causou dor. Fazer as pazes significa parar de entregar o seu presente para algo que já passou. Significa parar de gastar energia tentando mudar uma história que não pode mais ser mudada. Significa recuperar a energia que ficou presa na dor, para que ela possa voltar a servir a sua vida. Porque enquanto você continua olhando apenas para trás, a vida continua acontecendo na sua frente. Talvez você tenha começado esta live hoje, né, procurando respostas para a sua vida. E eu espero que agora tenha percebido algo importante.
Muitas vezes as respostas que procuramos para o futuro estão escondidas nas cargas emocionais que ainda carregamos do passado. Talvez não seja falta de capacidade, talvez não seja falta de inteligência, talvez não seja falta de oportunidade. Talvez exista apenas uma parte sua cansada de carregar algo que já deveria ter sido colocado no chão. Soltar essa sacola, essa mochila. Se essa live fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho seguir em frente. Eu quero ler cada comentário, vou responder um por um. E eu quero saber qual dessas 11 consequências mais apareceu na sua vida hoje. Compartilha essa live de hoje com alguém que precisa ouvir esta mensagem, né? Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos conteúdos, os próximos vídeos, a próxima live que eu fizer. E eu sou muito grata pela sua presença e pelo seu tempo disponível aqui hoje. Foi uma alegria estar com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima live, que seja com mais algumas recomendações. O que você gostaria que eu falasse, né, na próxima live? Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus.